Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Olá, meus queridos e amados irmãos, iniciando uma nova semana, vamos pedir aqui licença ao nosso Pai Celestial, pedir permissão a Ele, para que nós possamos ter aí uma santa e maravilhosa semana e vivermos na graça do Senhor Jesus. E vamos ao Santo Evangelho do dia, ver aqui o que Jesus nos fala através de Mateus, que narrou esse Evangelho tão bonito de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 22 de fevereiro de 2021, vamos ao Santo Evangelho do dia, que é Mateus capítulo 6, versículos 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes respondeu: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos, que coisa tão bonita, né? E essas santas palavras desse santo Evangelho perdoe nossos pecados, ilumine nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Vejam só, eu fico, de certa forma, até emocionado só de pensar nesse poder que Jesus deu a Pedro, onde ele disse que construirei minha igreja sobre esta pedra, que vem ser Pedro, e te darei o poder do céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, ou vice-versa. Jesus, aqui nessas santas palavras, deu um poder infinito a Pedro. Pedro vem ser o nosso Papa, que dá sequência a nossa, como se diz assim, como que eu poderia dizer? Que dá sequência à nossa fé católica, né? Então, de tempos em tempos, sai um Papa, entra outro, que morre, acontece alguma coisa, então tem que ter sempre um substituto. O Papa vem ser Pedro. Pedro, ele é o governador geral de toda a Santa Igreja Católica. E está aqui, meus amados irmãos, conforme relata a palavra, que foi o próprio Jesus Cristo quem criou a Igreja Católica. Aí muitos dizem: mas o católico veio de onde? Ora, está aqui a palavra, né, aqui em Mateus, dizendo que foi Jesus que criou a nossa igreja, onde Simão Pedro quer dizer
pedra. Aí é onde é que Jesus diz que construirei sobre esta pedra, construirei a minha igreja. E o poder do inferno não terá poder sobre ela. Tá aí, meus amados irmãos, mas aí, nós católicos e outros protestantes, aí quando vê um ministro da Eucaristia, até mesmo um padre e um bispo, se envolverem em atrapalhadas por aí, conforme nós já temos visto, de membros da nossa Igreja Católica, se envolverem em escândalos, sejam lá de qualquer natureza, aí é onde os católicos dizem assim: ah, tá vendo só o que o padre fulano de tal fez? Tá vendo o que o bispo fulano fez? Tá vendo lá o ministro da Eucaristia fez? E assim por diante. Gente, ele errou, ele teve um deslize, ele sofreu uma tentação e na hora da tentação faltou fé. Por ter faltado fé, ele caiu em tentação. E aí ele pode ter cometido um adultério, ele pode ter se envolvido em escândalos financeiros, ele pode ter, no caso de um padre, ter arrumado uma namorada, um amante, sei lá o quê. Gente, perfeito é só Deus. Nós, meus amados irmãos, todos nós somos pecadores e falhos. Então, não é porque um padre, porque um bispo, porque um ministro lá da Eucaristia errou, fez uma atrapalhada na vida, que nós católicos deixaremos de seguir a nossa fé católica por conta de um erro que alguém lá fez? Não, não é assim. Ora, se fosse assim então, vou dar um exemplo. Meu pai, eu já não tenho mais meu pai, né? Meu pai já se foi, já faz um bom tempo, que Deus o tenha lá no bom lugar. E eu creio que ele está 1000 vezes melhor do que eu. Mas vamos fazer uma suposição. Suponhamos que eu tivesse meu pai vivo aqui e meu pai fizesse uma atrapalhada lá. Ora, meu pai que fez a atrapalhada, não fui eu. Embora eu sou filho dele. Mas aí alguém vai dizer: não, eu não gosto do Toninho, porque o pai dele é isso, isso e isso. Olha, gente, meu pai é meu pai, o Toninho é o Toninho. Olha, meu pai pode ser lá o que for, ter feito lá as suas atrapalhadas, mas o Toninho não. O Toninho não fez aquela atrapalhada. Ou vice-versa. Ah, eu não gosto do Toninho do táxi, porque o Toninho do táxi é atrapalhado. Aí vão dizer que meus filhos são igual a mim. Gente, não é assim. Olha aqui, 5 dedos. São iguais? Não são. Todos são diferentes. Assim somos nós. Não é porque alguém da nossa igreja católica cometeu um erro grave lá, que eu vou deixar de ser católico, não vou mais na igreja por conta disso. Não é assim, gente. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Acreditar que Jesus é o Senhor e que todos nós somos falhos e todos nós estamos sujeitos ao pecado. E na hora que a tentação vem, se nós não tiver fé em Deus, a gente cai, porque não tem um melhor do que o outro. A única maneira de nós se livrar da tentação é através de Cristo Jesus. Se nós não tiver fé nele, meus irmãos, a gente cai em tentação. Vocês viram aqui no evangelho de ontem que Jesus ficou 40 dias no deserto e foi tentado por Satanás. Vejam só, Jesus foi tentado por Satanás. Quanto mais eu, quanto mais você. Quem somos nós comparando com Jesus? Jesus é o próprio Filho de Deus e ele sofreu tentação do Satanás. Quanto mais nós que somos pecadores, que já somos filhos do pecado, a nossa origem já é o pecado original, bem diferente de Jesus, que nasceu puro, nasceu da pureza. Jesus não foi feito como nós.
Jesus nasceu da sombra do Espírito Santo, bem diferente de nós. Jesus não foi gerado, Jesus foi criado, enquanto nós fomos gerados pelos nossos pais. É bem diferente. Nós trazemos já dentro de nós o pecado original. Por isso que se faz o batismo da criança pequena, que é para lavar, tirar, libertá-la do pecado original. E muita gente não sabe disso. Ah, por que batiza a criança? Tem que batizar depois de grande, que daí ele sabe o que quer. Não, não é assim. A nossa igreja católica batiza a criança pequena, que é para livrá-la do pecado original. Essa é a verdade. Procure na Escritura que você vai achar isso aí. Então, meus amados irmãos, Jesus fundou a nossa igreja e deu as chaves do céu a Pedro e ordenou a ele: tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Tenhamos cuidado, meus amados irmãos, que Pedro, ele tem a chave do céu. Não sou eu que estou falando, está aqui, tem muita piadinha, muita conversa, historinha de Pedro, né? Mas a verdade é essa, viu? Pedro tem a chave do céu e tem o poder dado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Pedro disse para Jesus, quando Jesus perguntou: e tu, quem dizes que eu sou? Ele diz que tu és o Filho do Deus vivo. Foi aí que Jesus criou sua igreja e fundou a igreja sobre Pedro, que Pedro quer dizer pedra, e deu esse poder para ele. E disse que os poderes do inferno jamais teriam poder sobre a nossa Santa Igreja Católica. E aí vem as pessoas que praticam a nossa religião, que fazem alguma bobagem na vida, e nós católicos vamos falar: não, eu não vou mais na igreja, você não está vendo lá o fulano, o que ele fez. Então, meus amados irmãos, a coisa não é por aí. Pecadores todos nós somos e todos nós somos falhos. Perfeito é somente Deus. Vamos pôr isso em nossa cabeça. Só Deus que é perfeito. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Para nós não cair nessa tentação de fazer o pecado, é nós obedecer a palavra de Deus. É nós escutar a palavra de Deus e colocar em prática. Não basta você ler a palavra de Deus. Não basta você ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, entrar no ouvido e sair no outro. É colocar em prática, pedir discernimento a Deus, pedir que Deus abra nossa mente, abra nosso coração para o bem e tira toda a hipocrisia que está dentro de nós. É isso que nós precisamos. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia, uma excelente semana para todos vocês e que a paz do nosso amado Jesus esteja com todos vocês. E não se esqueçam que Pedro tem a chave do céu e tudo que ele ligares na terra será ligado no céu. E tudo que ele desligares aqui na terra será desligado no céu. Vamos pensar nessas palavras de Jesus Cristo, tomar cuidado, tomar consciência para que nós não caiamos em tentação e quando a tentação vier, para que nós confiemos em Cristo Jesus e peça força para Ele nos libertar. Abração para todos, fiquem todos na paz e até a próxima.